Bom dia, a nossa aula hoje é semelhança de figuras, tá? Quando a gente fala em semelhança de figuras, a gente imagina o quê? A gente imagina que essas figuras vão ser, né, parecidas, né, mas vão ser iguais, mas em tamanhos diferentes, tá certo? Aí você nota, né, que essa imagem foi imprimida aí, né, do Mundi. Nós temos aqui, né, o mapa mundi e temos aqui o mapa mundi. Tá menor e tá maior, tá? Ah, mas ele tá diferente. Não, é o mesmo, só que aqui está ampliado, né? Esse está ampliado e esse não, tamanho normal, né? Então a gente diz que essas figuras são semelhantes, tá certo? Ao ampliar ou reduzir, né, ou reproduzir uma figura, obtém-se uma figura semelhante. Você não vai mudar um lado, mudar o outro, não. Você vai ampliar proporcionalmente todos os lados, todos os tamanhos, tá? Olha, agora nós temos polígonos semelhantes, tá certo? Nós temos alguns polígonos semelhantes. Aqui a gente tem um quadrilátero, né? Vejam que eles são semelhantes. Como é para mim saber se é semelhante? Se eu pegar esse lado aqui, ó, que é 14, e dividir por esse lado que é o semelhante aí, que é 7, todos os outros lados que eu pegar e dividir tem que dar a mesma medida. Ah, como é para me saber que esse aqui é com 14, é com 7? Porque bem aqui eu tenho quantos graus? 60. E aqui? 120. Aqui quanto eu tenho? 60. E aqui? 120. Então esse lado é semelhante a esse. E aqui 120 e aqui eu tenho 90. Tenho 120 e aqui eu tenho 90. Então se eu pegar esse aqui sobre esse. Ah, eu posso fazer o contrário? Posso. Se eu pegar esse aqui e fizer sobre o 14, eu vou ter que fazer 6,5 sobre 13. 6 sobre 12. 10 sobre 20. Tá certo? Eu tenho que olhar os ângulos e ver as medidas para saber se eles são semelhantes. Quando eu for fazer isso, eu vou fazer uma proporção, tá certo? E aí eu vou ter que fazer uma razão entre eles. Veja que se eu pegar aqui o 14 e botar sobre o 7, vai dar 2. Então a minha razão aí é 2. Ah, quer dizer que então que esse daqui é o dobro desse. Isso. Ou posso dizer que esse aqui é metade desse lá, né? A razão deles é 2. Deu para entender como é que faz para saber? Se essa razão, se eu fizer aqui desse com esse, der 2, e fizer desse com esse e der 3, eles não são semelhantes. E só vão ser semelhantes se todas as razões forem iguais. Quando eu vou olhar essa semelhança aí entre triângulos, eu vou usar a mesma ideia. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho nesse triângulo um ângulo de 84, 56 e 40. Então, no outro eu tenho que ter um ângulo de 84, 56 e 40. Eu tenho que ter os mesmos ângulos, tá? E eu tenho que ter os lados proporcionais, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, é 11,7. Ele está entre 40 e 84. Quem está entre 40 e 84? 7,6. Para mim saber a razão dele é só dividir esse por esse. Eles têm que estar entre os mesmos ângulos. Aqui eu tenho 84 e 56. 84 e 56. Então é 9 sobre 6. 9 dividido para 6 dá 1,5. Então a proporção aí é 1,5. Se eu pegar aqui, ó, 56 sobre 40. Desculpa, ângulo 56 graus e 40 graus. Está entre o 14,1. Então aqui, 56, 40 graus. 9,4. Então é esse. Se eu pegar esse com esse, vai ser igual a pegar esse com esse. E vai ser igual a pegar esse com esse. Se der todos os mesmos valores, eles são... Quando eu for fazer, eu percebo que todos eles vai dar 1,5 ou 3 meios. Aí vejo que representou triângulo ABC
Aí aparece esse sinal, aparece um tiozinho aqui, ó. Ele quer dizer semelhante. Quer dizer, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B' e C', que é esse aqui, ó. Tá? A gente representou esse triângulo aqui, ó. ABC. E o outro, A', B' e C'. Então eles são semelhantes. Mas nós podemos definir se as figuras, se os triângulos são semelhantes da seguinte forma, só olhando os ângulos, tá? Por exemplo, se eu tiver dois triângulos e os ângulos dele dois forem iguais, esses triângulos são semelhantes. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse triângulo aqui, TEF. Um ângulo dele é 30, o outro é 90 e esse eu não sei quanto é. Esse é 30, esse é 90 e esse eu não sei quanto é. Mas eles têm dois lados, dois ângulos iguais. Se eles têm dois ângulos iguais, a gente diz que esses dois triângulos são semelhantes, só com essas duas medidas, tá? Outra coisa, se você tiver dois triângulos e um lado for proporcional ao outro e um ângulo for igual ao outro, a gente diz também que eles são triângulos semelhantes. Por exemplo, esse lado aqui com esse, se eu dividir 7,5 para 5 vai dar 1,5. Se eu dividir 6 para 4 vai dar 1,5. E o ângulo entre eles é o 33 e aqui é o 33. Então eu digo que eu tenho lado, ângulo e lado semelhantes. Então a gente diz que esses dois triângulos são semelhantes. O caso dele é lado, ângulo e lado. E desse outro, primeiro, ângulo e ângulo. Basta dois ângulos, tá certo? E por último eu tenho o terceiro caso, que é o lado, lado e lado. Quer dizer, que se você tiver dois triângulos e os lados forem proporcionais, a gente fala que eles são dois triângulos semelhantes. Por exemplo, se eu pegar 6 e dividir para 7,5, dividir 13,5, 3,2 para 4 e 4 para 5, todos eles vai dar 4/5. Se todos vai dar 4/5, então eles estão semelhantes, tá certo? Porque os lados deles são todos proporcionais, tá ok?